Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Adilson Zanqueta Eu sou Tatiana Esperandio. e depois de 2 anos parados, estamos de volta com o Treina 2. Nós estamos prontos para transformar a sua rotina com novos conteúdos. E vocês estão prontos para essa nova fase? Muita coisa aconteceu nesses 2 anos, tanto na nossa parte, né, na nossa vida pessoal, como também nos esportes. Nós tivemos, infelizmente, que dar essa pausa longínqua aí de 2 anos com o Treino 2, tá? Por questão de rotina, por questão de trabalho, por uma questão de preparação também. Nós estávamos em preparação para alguns campeonatos, preparando alguns atletas, Organização de planilhas. organizações de planilhas, e a questão da rotina nossa também ficou muito pesado, porque nós começamos a treinar de sábado, que era o dia que nós utilizávamos para gravar. Inclusive hoje é um sábado, tá? Dia 26/10. E aí, como vocês sabem, nós testamos planilhas, então nada melhor do que nós para sentirmos isso para passar depois para os alunos. Basicamente os treinos que nós aplicamos aqui no Alpha, seja de levantamento de peso ou também de treinamento funcional, ou qualquer outra coisa que dê na nossa cabeça de doido de inventar, a gente costuma fazer primeiro, sentir na pele, ver como que funciona isso, para depois a gente aplicar nos alunos, certo? E hoje também a gente vai falar um pouquinho do que mudou nesses 2 anos, no cenário tanto particular, breve, como também no cenário esportivo. O que motivou a nossa retomada aí, Tati? Foi essa evolução aí do Evolução, LPO. tanto a evolução do LPO, novos talentos aparecendo, que a gente vai falar logo mais para vocês aqui, alguns talentos que vem aparecendo no LPO. Essa cadeia de possibilidades que a gente agora vai começar também a fazer transmissão desses vídeos no YouTube, então vai aumentar o leque de possibilidades para que você, ouvinte, consiga nos atingir e consiga ter mais notícias sobre o levantamento de peso. A nossa retomada, a gente pretende trazer convidados para o Treino 2, tá? Convidados seja da área do levantamento de peso, que é o nosso principal Tudo foco, que né? envolve, É né? o Tudo nosso que esporte. influencia. Exatamente. Como também convidados de outros esportes, atletas de crossfit, atletas de bicicleta, de ciclismo, Fisiculturismo. fisiculturismo, profissionais da área, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. O que nós conseguirmos trazer para vocês sobre essa evolução esportiva, a gente vai tentar trazer nessa segunda temporada, vamos dizer assim, do Treino a 2. Certo, Tati? Então aí, para quem nos seguia, muito obrigado aí por nos seguir novamente, né? Quem não nos segue, sejam bem-vindos. Vamos trazer, não é propaganda, vamos trazer, como o Adilson acabou de falar, novidades. Vamos falar um pouquinho sobre os últimos anos aí que evoluiu bem o levantamento de peso, principalmente para o nosso estado de São Paulo, que nós temos aí, se tudo ocorrer bem, uma federação nova, que é a Federação de São Paulo, né, Adilson? Sim, sim, bem falado, Tati. Só A para Federação Paulista, ela teve uma retomada aí com a frente da federação, o Arthur, o Leco e a Bruna. Tá? Então eles estão tentando retomar a Federação Paulista, tanto linkando ela na Confederação Brasileira, quanto filiando clubes, filiando equipes e filiando atletas para que a gente realmente possa representar o nosso estado. Tá? Então nós que somos do estado de São Paulo tínhamos que competir por outros estados. Bahia, Minas Gerais, o próprio Paraná, que era o estado que a gente estava representando. Isso, para a gente, acaba sendo um pouco complexo para a gente conseguir, às vezes, até um apoio, conseguir um patrocínio da nossa cidade, até ou porque até a mesmo do gente, estado, né? porque, por exemplo, a prefeitura aqui de Rio Preto, ela vai nos patrocinar, sendo que a gente vai representar, ganhando alguma coisa, Paraná, Paraná, que era exatamente. onde a gente O estava. nome que vai ser ressaltado ali não é o nome de Rio Preto, é o nome do Paraná. Tanto é aproveitando isso, né, disso, que é o que a gente está. Por que a gente ficou sumido? A gente se preparou em 2023 para o brasileiro, né? Para quem não sabe aí o levantamento de peso, a gente sempre vai saber como que vai ser o nosso calendário esportivo Mais janeiro. ou menos, mais É, ou menos. é, O calendário esportivo do levantamento de peso ele não é tão fidedigno, poderia ser um não, pouquinho mais reforçado, né? organizado que Exato. a gente pede, A apesar que é gente, muito complexo, né, a gente Dilson? assim, ó, hoje o que nós temos de supostamente uma garantia, a CBLP lança sim um Em janeiro. calendário anual em janeiro, Eles seguem, tá? E eles seguem isso, às vezes dá uma margem de erro de uma semaninha, duas, mas é um mas é a negócio que data do assim, mês. dá pra gente manipular a planilha de treino em cima disso completamente, certo? Mas é a única que solta um calendário real. Os estados, eles ainda não soltam um calendário anual, então às vezes para o atleta se preparar para um campeonato estadual isso fica um pouco complexo. Até porque é pouco também, né, Adilson? Sim, Até porque eles dependem sim, do sim. brasileiro. Então, assim, para a gente se preparar para o Campeonato Brasileiro, rola bem.
Tá? A planilha realmente segue o que é feito lá dentro do Tem um Às vezes tempo a gente tem uma dificuldade de saber local, que eu acredito que vai ser um problema de da maioria. logística da confederação para saber onde que vai levar tudo, mas em termos de preparação de treino dá para rolar bem. Então, o máximo que vai acontecer é você se preparar e ser muito longe da tua casa, do teu estado, você não conseguir, mas você está preparado ali. Não vai perder nada com isso, só vai estar ganhando. Se eu não me Basicamente. engano, o nosso último foi em 2022, nosso último podcast. Tô Sim. tentando lembrar aqui. Setembro de 2022. Foi em outubro que nós fomos para o Paraná. A minha primeira competição. Sim. Campeonato Estadual do Paraná. A minha primeira competição, vamos dizer, oficial, que se diz? Sim, oficial. Oficial, porque é não amadora, né? Então, assim, foi por um dos motivos da nossa pausa aí. Assim. Então, assim, foi principalmente psicológico, que é o ó, né? Eu ia falar um palavrão, mas é o ó. E aí tem aquela questão que a gente sempre explicou aqui, quem nos segue aí, mas vamos para os novos. Nós somos donos da Academia Alfa aqui, Alfa Physical Training de São José do Rio Preto, de treinamento funcional e levantamento de peso olímpico. Então, assim, a gente tem, só nós dois trabalhamos aqui, só nós dois atuamos em todo o setor, tanto para atuar na área de... Basicamente, nós vamos de faxineiro a head coach. E aí tem a outra parte, somos pais de gêmeos, um casalzinho de gêmeos que também foram competir nesse campeonato, que foi muito legal, principalmente para eles, tá? Basicamente foi o primeiro campeonato estadual deles. Ali, Não, né? foi, o deles foi. Estadual, é que é aquela questão, né, Adilson? A gente vai explicando isso ao longo do tempo, porque o pessoal pergunta, pode, não pode? Por exemplo, um brasileiro eles não podem, porque tem uma idade certa. Né? Não é o foco agora do podcast. Não podem competir no por conta da idade. Mas existem festivais que a Confederação Brasileira cria, que é infantil, que é de 9 a 15 anos, se não me engano, né? Eu não lembro. 9 a 15, que foi agora do Mangueira. O campeonato oficial da Confederação Brasileira, a primeira idade é sub-15. Sim. É sub-15, sub-17, sub-20. Só que é a partir dos 11 anos. Se eu não me engano. A gente vai confirmar. É 11 ou 12 é o que é permitido no sub-15, isso é certeza. Mas 9, eles têm 8 anos hoje, né? Então vamos pensar assim, no campeonato estadual que eles foram participar no Paraense, eles tinham 6 anos. Não era tão pitiquinho. Bonitinhos. Não, agora, continuam. Estão crescendo, né? Uma esportiva muito maior e tudo mais. E aí, depois desse campeonato, só voltando um pouquinho disso, do campeonato estadual, a gente pegou até o estadual para ter uma noção, para poder ir no brasileiro, só para ter uma noção. O Adilson já tinha ido no brasileiro. Eu não tinha nenhuma participação. É quase igual o Ironman. Para você ir no Ironman, você tem que fazer o shot, que tem que fazer o triatlon. Mais ou menos o que eu quero explicar pro pessoal. Você não pode... Normalmente, né, Adilson, um brasileiro eu posso ir direto, eu tenho que ter uma margem de carga, né? Eu tenho que ter uma... O que acontece? O Campeonato Brasileiro, você tem, nos termos legais da coisa, você tem que ter um índice registrado no Campeonato Estadual. Certo. Hoje, a Confederação Brasileira abriu espaço para atletas não federados. Certo. O que acontece? Houve uma evolução muito grande no levantamento de peso, tá? E essa evolução muito grande no levantamento de peso devido à ascensão do CrossFit, sim, nós devemos muito essa evolução do LPO ao CrossFit. Tem muitos atletas hoje do levantamento de peso melhorou essa cultura, que representam o nosso país internacionalmente, que o start deles foi dentro do CrossFit. Sim. Exemplo? Scott. Thiago Félix, Amanda Schott, Bom, esses dois agora de nome. Mas teve aquela pequenininha agora também, que é de fora. A Emily? Não. Que é... a Emily, a Beatriz também é do... A Beatriz Camila também, né? Começou no Cross. Então, assim, são atletas que representam o nosso país internacionalmente e que vieram do CrossFit. Então, a Confederação Brasileira abriu espaço, abriu um leque para atletas não federados. Até pelo simples fato, de que centros de treinamentos no Brasil, quantos você conhece de levantamento de peso? E basicamente o seguinte, como que rolava as federações antigamente? Sim, tem. Não podia filiar atleta à federação. O atleta tinha que ser filiado a um clube e o clube tinha que ser filiado à federação. Então, por exemplo, existia um exemplo, é o Clube Pinheiros, do estado de São Paulo. Outro exemplo é o Clube da Mangueira, que é lá do Rio de Janeiro. Então, o atleta ele tinha que ser do clube e o clube tinha que ser da federação. Hoje houve uma atualização onde o atleta pode se filiar direto ao estado. Que cá convenhamos é bem melhor. E até para o esporte é melhor.
Porque, por exemplo, Porque, por exemplo, aqui na nossa cidade não tem clube. imagina a gente ir para Pinheiros. Ao clube de Pinheiros, lá na cidade de São Paulo. Então é um processo um pouco mais longo. Então encurtaram esse processo exatamente para poder ter uma ascensão maior. Hoje o Campeonato Brasileiro conta com muito mais atletas do que contava vários anos atrás, vamos dizer assim. Então houve uma evolução no esporte muito grande por conta disso também. Certo? Aí a confederação abriu espaço para atletas não federados. Então você não precisa de ter uma marca registrada num campeonato estadual para ir para o brasileiro. Não é obrigatório. Entendi. Era, não é mais. Porém, você tem que conseguir ter o índice para ir lá. Que é praticamente o que aconteceu comigo. Eu fui na basicamente risca. O que acontece é o seguinte, a categoria da Tati, o índice mínimo de participação era 136 quilos. O detalhe legal. A minha categoria é 64 no brasileiro, não tem mais, que eles seguem o olímpico. Ou seja, 71. Tinham duas, né? A e B. Se eu não me engano. Grupo A e grupo B. O meu tinha grupo D. O do Adilson é 4. Qual que é, né? Tá, e daí? Só tinha a Scott. Só isso, né? A Tati pegou muito Scott. Eu peguei o Leco, mas quem foi o Leco? Então, assim, pessoal... Mas foi uma participação muito válida. E assim, a nossa intenção, até por questão de idade, é aprender como que funciona um campeonato oficial. Não vamos, como a Dilce falou que eu sonho muito, né? Mas assim, eu conheci a Beth lá. E eu falei essa mesma frase que a Dilce falou, tô velha, foi mais para ter experiência, porque nós somos treinadores e pretendemos evoluir bem nessa questão, porque somos treinadores de duas crianças, nossos filhos são o melhor laboratório nosso. Porém, assim, nada melhor do que sentir isso na pele, né, Dilce? Por exemplo, nós temos um exemplo de um atleta da nossa região, que é o Alan Lima. Sim. E ele foi campeão brasileiro aos 35, 34 anos. Ele começou no CrossFit também, lá na casa de 20 e poucos. Ele já começou com uma idade um pouco mais avançada e conseguiu chegar a um campeão nacional. A gente pode falar do Master, né? Falando em Master, apesar de que no Brasil ainda não tem muito esse quesito, tentaram antes da pandemia trazer mais... Porque fora do Brasil, eu acho que é mais no europeu, né, Dilson? Tem muito Master. Sim, muito. Tem um evento Master gigantesco. Tanto é que aqui, eu não sei se é só no... O Ricardo, ele representa o Brasil. O Rogério Ricardo, ele vai representando o Brasil. E tem a Dominato também. Mas a Dominato, ela acabou parando. Ela teve... Mas tem o registro. Sim, ela registrou. A Beth, com quantos anos ela foi? Só para dar o auge aqui? Se não me falha a memória, 43? Eu não gente... Nas Olimpíadas? A primeira mulher, de vocês? Foi a primeira. Foi no ano de 2000. Foi quando começou a mulher no levantamento. Ou seja, há 24 anos, nós, mulheres, estamos ocupando o espaço do levantamento de peso olímpico, representando aí há 24 anos. Então, para vocês verem a evolução. E detalhe que nós vamos informando, apesar de jogando aqui, esse ano tivemos Olimpíadas, né? Tivemos duas The Best, a Laura e a Amanda, representando o Brasil nas Olimpíadas. Sim, foram. E no longo desses 2 anos aí, falando de Olimpíadas, a Laura e a Amanda foram medalha de prata no arranco no Campeonato Mundial. Sim, sim. Se eu não me engano, acho que foi em 2022 ou 2023 que elas foram medalha de prata. Agora... Bom, enfim, mas elas foram medalha de prata. E nesse período aí, houve grandes atletas que começaram a aparecer dentro do levantamento de peso. Sul-americano. Recentemente agora, por exemplo, Matheus Peçanha, além dele conquistar a medalha de bateu prata o recorde no Campeonato Mundial Júnior, ele bateu o recorde mundial. Infelizmente, ele bateu o recorde e um ser, para não falar como é de outro país, né, mas um ser chato, foi lá e bateu ele em 1 quilo. Mas nunca na história do levantamento de peso um brasileiro bateu o recorde mundial. E é um menino de 19, 20 anos ele tem, né, Tati? Acho que é isso, Deus. Então é um menino, praticamente é um neném. Então tanto que esse cara tem de evoluir dentro do levantamento de peso. Vamos ver se Matheus Peçanha nas Olimpíadas. Tem grandes chances. Cara, 2028. A gente quer te ver lá. Você vai ter que dar teus pulos e chegar lá. Beleza? Aproveitando isso daí. Bem, esses 2 anos, como vocês veem, tem muitas informações, muita evolução. O nosso mesmo quesito aí, nós não vamos dar um spoiler, né, Dilce, do próximo podcast aí, que a gente vai chamar uma convidada onde ela ficou
Foi o primeiro brasileiro Foi dela? o primeiro brasileiro, foi o Sub-20, que foi o final de semana passado, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, não vamos dar muito spoiler, mas será a nossa segunda chamada do podcast aí. Nosso segundo episódio. Assim. A Isanélia, Dilson, que eu te falei, que ela teve a marca mundial no campeonato agora brasileiro, né? Sim. Que foi agora. Sim, ela conseguiu bater o recorde mundial, com 77 quilos no arremesso. De arremesso. Isso, ela tem 11 anos, Adilson? Quantos anos ela tem? 14. Tem 14. Adilson. A Isanélia tem 14, opa. 14, nem 11 não. 13 anos. 13 anos, né? A categoria de até 40 quilos. Até 40 quilos ela fez um arremesso com 77. Tem muito marmanjo aí pesado. Eu bati isso no campeonato, Adilson. No campeonato que nós participamos. Que você estava falando da federação. Vou te dar um crédito. Fez 79, vai. Não, com 37 mas então, anos, com 37 quase anos. o dobro do peso dela, corporal. Então, assim, tem futuro. Outra menina promissora. Tem outra aí que nós vamos ver nas Olimpíadas. E mais? A Beth, pelo que eu tô fazendo as contas aqui, eu tava vendo, ela foi em 2000, nas Olimpíadas de Sydney, tá? E ela tá hoje com 62 anos. Hoje não, na data dessa matéria, que foi em 2019. Então ela está com... basicamente ela tava com 41. Se minha conta estiver correta, ela tava com 41 anos de idade. 40, 41. Então quando o pessoal fala assim, ó, você está velho pro esporte... Não, mentira, 43. 43, isso aí. É isso aí. Então a Beth tá aí, ó. Beth foi 43 nas Olimpíadas, representando as mulheres. Foi a primeira mulher aí para uma Olimpíada representando o nosso país. Única não, primeira. No levantamento de peso. Uhum. Primeira, única não. Já tivemos outros nomes aí como Jaque, Natasha, Laura, Amanda. Sim. A Rose, que foi também. Ai, Deus. A gente tá meio que... Tem mais uma. Não, é que é tanta informação, é tanta... Bem, como vocês viram, pós-pandemia, né, que teve ascensão na nossa área, no negócio esportivo, como que a gente fala disso? No empreendedorismo esportivo, né, evoluiu muito. A gente está falando de grandes eventos esportivos, então, que a gente participou lá do Paraná, do Brasileiro, e o Brasileiro desse ano 2024 foi bem longe, então nós não podemos participar. Maranhão, né? Acho que foi nisso, né? O ano passado foi em Sete Lagoas, 2023, nós conseguimos estar presentes. Foi a primeira experiência da meninona aqui no Campeonato Brasileiro. Que foi trash. Cagou de medo, nervosa pra caramba. E é aquilo que a gente explica, né? Não é ir de qualquer jeito. A gente explica que envolve muita coisa. Quem trabalha com... Quem é da área esportiva, quem é um atleta, seja ele amador, seja ele profissional, sabe que tem todo um preparo nutricional, físico, psicológico, espiritual, psicológico de novo, mental, é muito isso, muito, influencia muito. Eu, por conta da minha carga, eu fui desclassificada na minha técnica, no que eu mais confiava, que é o jerk. Porém, é aquilo que a gente fala, nem sempre a gente ganha e a perda, ela faz parte, é um processo doído. É aprendizado. Me doeu muito. Disso, quantos jerk ela errou em competição? Eu só evoluí. Só que ela ficou batendo em cima do jerk, até que ela conseguiu evoluir e melhorou. Na última competição dela, ela fez 79 kg de jerk, de clean jerk, né, de arremesso, cravadão, válido, movimento válido, bola pra frente. E aí a meta é só aumentar. Que é aquilo que a gente estava explicando das nossas planilhas, né, Adilson? Agora nós retomamos aí o nosso podcast para informá-los melhor, para passar várias notícias, falar um pouco mais também, não só de levantamento de peso, mas de treinamento, em si, como o Adilson falou. E assim, a gente trouxe o nosso conteúdo também para o YouTube. Tá? Nós vamos baixar e separar o áudio, colocar no podcast, deixar o vídeo no YouTube. Porque assim, a gente tem visto o quanto de potencial o YouTube tem trazido para o meio esportivo. Sim, tá? Tem ajudado muito. Por exemplo, a nossa aluna, sábado passado, competiu o Campeonato Brasileiro Sub-17, nós assistimos ao vivo. Quando que a gente assistiu um campeonato de levantamento de peso? Se eu não me engano, o brasileiro, nós inauguramos o YouTube. Foi o 2023 o primeiro. 2021 que eu fui, passava no canal Olímpico. Passava no canal, Aí em 2023 eu paguei maior mico, né, no YouTube perdendo, mas tudo bem. Em rede nacional, então, assim, a mais, né, disso. Mas, assim, nacional. Tanto o YouTube quanto as redes sociais, ele tem alavancado muito o meio esportivo,
porque ele trouxe acesso a esportes que a gente não tinha. Então, por exemplo, você não conseguia campear um campeonato mundial de skate. Sim. Hoje você consegue. Esgrima. Cara, aparece pra mim rolando o feed do Instagram, vídeos de esgrima. E uma coisa interessante, que é o que a gente está tentando fazer aqui também, é o informativo de exercício que vocês vão ver também mais para frente. Por exemplo, Panda Pool. Muita gente fala, cara, eu pesquiso, é difícil achar no próprio Instagram. Então a gente vai tentar, vamos tentar não, desculpa, vamos trazer alguns tipos dessas dúvidas que o pessoal tem, né, Adilson? Sim, fontes de pesquisa a gente vai tentar trazer para vocês, é onde a gente consegue achar determinadas coisas, informações sobre cursos, informações sobre conteúdos bacanas. E aquela história, galera, nós não somos os donos da verdade, é a nossa opinião. A Então, nossa vivência também, né, Adilson? A gente Adilson? participou de alguns cursos, que alguns eu recomendo, alguns eu não recomendo. Tá? Mas é minha opinião. Significa que não vai ser bom para você? Não. Talvez isso que você está assistindo agora não é bom para você. Na verdade, a gente não deixa de recomendar, porque é aquilo que a gente fala, né, Adilson? A gente Lógico. não sabe em que fase que a pessoa está passando, vivendo Tem coisas ali. que a gente viveu que foi extraordinário para o momento que a gente estava. Até hoje a gente não fez um curso que a gente não voltaria a fazer novamente. Sim, e a questão é, às vezes, a questão é que as pessoas têm que dar uma mudada na mentalidade. Por exemplo, você vai lá, você compra um curso. Cara, às vezes você faz um investimento e um insight do curso, um detalhe, Precisava só aquilo para te dar vai virar a tua chave e não vai te trazer uma gama de coisa nova. Você não vai chegar do curso com um monte de exercício mirabolante para passar para o teu aluno, uma planilha de treino para revolucionar a tua vida. Só que um start e uma viradinha de chave que deu naquele curso ali, ele vai te projetar e vai te jogar para um próximo nível. Ainda mais hoje em dia, né, Adilson? Porque a gente vive, como você disse, na rede social, Instagram. O acesso à informação hoje está demais. E as pessoas, é muito informativo aquilo que você falou no próprio levantamento de peso. A gente está ali, eu sou uma pessoa que eu estou melhorando muito isso como profissional, porque é muita informação. E no levantamento, no Snatch, principalmente, que é muito neural, é o mínimo possível, né, Adilson? Tinha por exemplo, assim, até fazendo um pouco de crítica, eu sou um pouco caótico com a questão de crítica. Mas, antigamente, o Instagram ele mostrava a quantidade de curtidas que determinado vídeo, o conteúdo tinha na internet. E aí, quando o Instagram tirou isso, então, por exemplo, eu não consigo ver a quantidade de curtidas que é um vídeo da Tati. Eu sei que às vezes aparece lá quem curtiu, tudo, 3, 4, não mostra a quantidade exata. A gente ouviu de algumas pessoas falando assim, nossa, como que eu vou saber agora se fulano é bom? Porque não mostra mais a quantidade de curtida. Então as pessoas perderam o discernimento a maioria, de né? que é bom ou ruim e iam através da opinião dos outros. Então eu não conseguia ver um conteúdo e falar assim, pô, isso é bom, isso é ruim. Não, tem muita curtida é porque é bom. Ainda mais hoje em dia que tem muita gente que, vou curtir, nem lê inteiro, não espera o vídeo inteiro. Você tem que rolar o teu filtro pessoal aí dentro das tuas experiências de vida que você aprendeu para ver realmente se esse negócio funciona para você ou não. Então não vai pela questão de número de curtida. Cara, isso aí é viagem. Ou aquele sinalzinho que a pessoa é famosa, né? Também a marca de um embleminha lá de famoso, enfim. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então a rede social ela veio para revolucionar muito, muito conteúdo, muita coisa, só que também a gente tem que ter um poder de filtro muito grande, porque o que tem de balela e porcariada rolando dentro de rede social é um negócio que é pesado, tá? Dentro desse meio, com todas essas evoluções, tudo, a gente teve algumas inovações dentro da área de treinamento e também do desempenho atlético. Então, assim, foram registrados alguns novos testes que dá para ser feito com atletas, dentro, às vezes, de máquinas, de estruturas, como também existem evoluções no treinamento do levantamento de peso. O que eu tenho visto. Não é à toa que a gente tem visto tanta quebra de recorde ultimamente. A questão que eu vou te falar, Dilson. Te cortar rapidinho, Tati. O exemplo disso, por exemplo, é o Lasha, da Geórgia. Sim. Então, assim, antigamente, onde já se viu falar que um homem estava chegando perto dos 500 quilos de uma marca oficial de arranque e arremesso, de levantamento de peso, o Lasha falta só 8 quilinhos para ele fazer isso. Isso com quantos anos? O Lasha tem 28, 29. Não, e teve o outro, fala do outro, daquele Carlos novinho. Nasser. O Nasser. Carlos Nasser também é outro atleta. Então, assim, tem muitos atletas. Isso estamos falando mundial, né, disso? A gente até então estava... Sim, a gente está passando um pano aí para vocês verem o quanto que evoluiu. Por exemplo, acho que foi esse ano que a gente estava comentando, quando teve as preparatórias para as Olimpíadas. Que teve o campeonato europeu, o campeonato sul-americano, o campeonato pan-americano.
E assim, o campeonato asiático. Sim, Então, sim. se eu não me engano, não tenho certeza se foi nesta ordem, tá? Mas a Loredana, da Romênia, bateu o recorde mundial de arranco. Aí no outro mês, ou 2 semanas depois, teve o campeonato Que asiático. ela E a quebrou. asiática foi lá e quebrou o recorde da Loredana em 1 quilo. Então a Loredana fez 119. A chinesa foi lá e fez os 120. Aí veio quem? A nossa digníssima da Jones, aqui do sul-americano, do nosso América do Sul. E foi Colombiana. lá, colombiana. Colombiana, se não me Acho que a engano. da Jones é colombiana. E foi lá e bateu o recorde mundial em mais 1 quilo, fez 121. A briga Então, foi boa, foi basicamente, bonita. dentro de um mês ali, em 3 campeonatos diferentes, teve 3 quebras de recorde da mesma categoria. Então, olha a evolução. Vai falar para mim que isso aí é só por questão fisiológica? Cara, tá tendo evolução científica, tá tendo evolução fisiológica. O mental é disso, isso que eu O queria mental. falar. Tá tendo muito trabalho mental. Sim, e fugindo do meio do levantamento de peso. Teve agora, recentemente, numa maratona, um maratonista que conseguiu quebrar uma marca que foi estipulada por cientistas que seria quebrada só em 2075. Você viu isso aí? Não, não vi. Falaram que o maratonista só ia conseguir fazer uma maratona, 42 quilômetros, em menos de 2 horas, em 2075. Adiantamos 30 anos. Que 30, Tati? Nós estamos em 2025, 50 anos. 50 anos, cara. 2024, na verdade. Cara. Então o maratonista foi lá e fez em 1 hora 59 uns quebradinhos. Então, evolução. Evolução fisiológica, evolução científica. A tecnologia está ajudando nisso. Então, quando a gente linka tudo isso dentro de um ser humano, a gente consegue ver o quanto que o corpo humano é capaz de suportar e superar os seus limites. Se a gente conseguir quebrar aqui, ó, que é o que eu quebrando falei. o nosso bloqueio mental, quebrando as nossas frustrações, quebrando todo o processo que é o a gente treino. passou. O treino faz isso, né? Nossa, o treino. Bom, a gente fala isso do treino, seja ele qual for, tá? Então, treinamento físico. Eu falo gera isso. que o LPO, não só defendendo isso, mas eu fiz corrida, eu fiz bicicleta, né? Tentei, há muito tempo atrás era o meu sonho fazer um Ironman, mas no próprio preparamento para fazer o triatlon, eu não fui além, por dores, até próprio o mental. Então, assim, eu falo que levantamento de peso, cada treino é uma terapia, né? É um mental, é aquilo que você fala, a gente desce, né? Porque a gente mora sobre a nossa academia. A nossa garagem é uma academia. Então a gente desce, tá super ultra. E detalhe, né? O nosso horário de treino é entre o trabalho. Então a gente trabalhou um período, aí a gente almoça, tem toda a nossa organização administrativa, a gente dá um descanso de 20, 30 minutos e acorda e bora tomar um cafezinho e já treinar. Normalmente essa é a nossa rotina, que nesse tempo a gente fazia isso todos os dias. Entre eles, sábado. Domingo era um off. Como que era o nosso off? Acordar cedo, fazer a nossa rotina de ir lá para o Centro Espírita, voltar, faxinar a academia, fazer almoço, organizar as planilhas durante a semana, o treino da semana, organizar administrativo. Então, tinha tudo isso. Onde que fica o mental? Né? Então, a gente está naquela pressão. Aí é onde a gente deu uma pausa, não só por conta da idade, que nós estamos muito velhos, né? Mas assim, é a correria. Não, mas é a correria, né, Adilson? Se você parar para pensar assim, ó. Basicamente, a gente acorda 4 e pouco da manhã. Abre a academia às 6. A gente acorda 4 e pouco e só vai parar. A gente fica das 6 da manhã, horas. Praticamente até meio-dia dentro da academia. De pé. Dentro da academia, trabalhando, dando aula ou treinando. Tá? A gente almoça, para um pouquinho. Volta 2 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde, vai dar aula, vai fazer trabalho administrativo, vai faxinar a academia. Então a gente fica praticamente das 6 da manhã às 8 da noite na academia, que é na garagem da nossa casa. Aí final de semana, vai faxinar a academia, vai organizar a academia, vai arrumar coisa que quebrou dentro da academia. Cara, a gente fica o dia inteiro enfurnado dentro da academia. Nós somos caseiros, assim, tá, pessoal? De verdade, eu tenho vontade todo dia de descer, super... Nossa, eu acordo e falo, maravilha, hoje eu vou lá regaçar com meus joelhos fazendo snatch, ficar com dor na perna, dor muscular. Cara, não é gostoso. Não é um negócio assim, nossa, que maravilha. Só que é rotina, é disciplina e acabou. A gente é adulto. Ele fala arregaçar o joelho não é o exercício, tá? Ele que é podre já, e aí... Não tem nada a ver, isso é um exemplo. Mas assim, é uma questão de disciplina. A disciplina, ou vocês acham que, por exemplo, assim, Cristiano Ronaldo chegou onde está porque... Ele gostava, amava.
Os atletas de levantamento de peso estão onde estão por quê? Cara, vocês verem a rotina deles é treino, 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 acabou. E nem sempre eles estão, igual o pessoal fala, ah, você ama o que faz? Gente, é como um relacionamento disso. A gente tá ama. 100% amando tua esposa? Não. Até a gente. Que vontade de matar. Até a gente mesmo. Tem dia que você não se ama ali, quando a gente fala, né? Não é o amor, né? É meio complexo ali falar, mas aquela energia, aquela empolgação, aquela motivação, como o pessoal fala. Então, como o Adilson mesmo fala, a gente dá um exemplo aqui pro pessoal. Você não tem que trabalhar? Faça como um trabalho, que não deixa de ser. É um preventivo para você não precisar tomar um medicamento, precisar ir no hospital. Sim, sim. E assim, com essa evolução do cenário esportivo, com essa evolução aí dentro do mundo do treinamento, o pós-pandemia, a gente viu assim, existiu muitos empreendimentos, principalmente na nossa área, porque a gente foi impedido de trabalhar muito tempo, que vieram a falir, vieram a fechar as portas, infelizmente, mas o pós, devido a muitos problemas que a pandemia trouxe, problemas psicológicos, problemas físicos, problemas de obesidade e sedentarismo, muitas pessoas que às vezes trabalhavam fora migraram para o home care e estão até hoje no home care. Tá? Deram essa preferência e aí... E aí a gente percebeu que o quê? Que a ascensão e a procura pelo mundo fitness acabou aumentando um pouco mais, porque começaram a aparecer muitos mais problemas de saúde. Devido à parte psicológica, devido até ao próprio home care, né, Adilson? Cara, a pessoa se privou de um mundo social físico. Olha o quanto que aumentou o fast food e aí. Se trancou dentro de um quarto e o único contato social que ela tem é através de internet. Então, assim, esse mundo deu uma evoluída bastante, dando novas oportunidades para novas academias. Então, a gente vê, assim, uma infinidade muito grande de boxes de crossfit, de academias de rede. Na nossa cidade mesmo tem várias academias de rede e tem academias de rede vindo para cá ainda. Chegou uma nova, né, que a gente soube hoje, que era Onde é Brasil. Sim, Onde era Brasil Fitness. Que eu não sei de onde que é agora. Uma academia de rede nova aí. Então a gente vem percebendo que assim, o cenário do treinamento, o cenário do mundo fitness, ele vem aumentando muito. E isso, na pandemia, foi usado muitos podcasts, o próprio YouTube incentivou isso. A gente vê vários. Treinamento, o pessoal rebolou e se virou. Tem uma galera que fez fortuna com treinamento online. A gente fez quase que um estudo, né, Adilson? Não um estudo, a gente aproveitou desses podcasts para estudos, principalmente na nossa área esportiva, sobre também bioquímica, né? Sim, parte farmacológica, vamos ver, porque assim, o nosso esporte, ele tem... Como todo esporte. Não, desculpa, como a maioria dos esportes. Como os esportes olímpicos, ele tem um controle pela UADA e ele tem doping. Então, assim, a gente não pode encher o toba de droga e competir achando que a gente vai ser o super-homem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E dentro disso, o que a gente faz? A gente começa a buscar fontes de pesquisa, sabendo como estimular o nosso organismo sem utilizar de droga. Então, suplementação, que aumenta o potencial de geração de testosterona, uma creatina, que ajuda a manutenção da massa magra. Como, onde, o horário. A hora que tomar. Então, a gente foi estudar essa parte farmacológica. Até por conta da própria alimentação, que é muito difícil a alimentação no quesito levantamento de peso olímpico. E por uma bobeira que pareça, às vezes alguns alimentos que são inflamatórios, para uma pessoa normal não vai mudar nada na vida dela. Mas para quem está engajado como meio esportivo, que tem uma rotina de vida um pouco mais regrada e uma demanda de treino um pouco mais pesada, a gente chegou a fazer 11 treinos por semana. Sim. Então, a gente treinava 2 vezes. De segunda a sexta e treinava no sábado. Então, uma vírgula que a gente coloca de errado na nossa rotina, cara... Uma fibra a mais. Até porque é aquilo que a gente discutiu. Você começa fibra eleva o maior fluxo no intestino. Intestino, segundo as pesquisas, sistema neural. Snatch, levantamento de peso é o quê? Neural pra caramba. Basicamente você vai se cagar levantando peso, né? Como a Dilson toma pré-treino, já vai pro banheiro. Exatamente. Melhor estimulante. Melhor lactopurga que inventaram chama-se Évora da Darkness. Eu tomo e vou cagar. E bora pro treino. Depois disso, tudo rola bem. Desculpa aí pelos... Mas o negócio é o seguinte, o importante é que dá certo. Não importa palavrão, a Dilson. Não, cagar não é palavrão, cagar é um processo natural. Então tá, defecar. Melhor falar defecar, mais bonito, né? Colocar, ejetar as fezes. Tá bom, Adilson. Então, assim, o pós-pandemia ele foi muito positivo, né? Apesar de todo que positivo não, pandemia, tivemos esse lado positivo. Esse lado positivo pra gente, muito positivo pra gente, dentro da nossa área.
porque houve uma procura maior aí do público, né? O público começou a procurar melhor, começou a querer investir mais na própria saúde, A começou a gente usar fala da assim, academia como sendo um meio começou a social. cuidar, entre aspas, começou a procurar mais movimento, porém o que a gente explica, mental, principalmente nutricional, entra aí sono, entra aí que agora pós-pandemia, igual você falou, o pessoal fica muito home care, porém aumentou álcool, aumentou drogas, aumentou cigarro, O uso de medicamentos aí ele se tornou muito mais psíquico, acessível, né? Depressivo. não fazendo uma crítica, mas começaram a Não, utilizar muito de hormônios dentro do meio médico mesmo, indicação médica, para pessoas que não estão preparadas para a injeção de hormônio, tem seja para usando a desculpa de fazer um TRT, que é uma reposição hormonal. que na verdade é o aproveitamento, né, disso que a gente explica, né? Aproveita uma ascensão, igual o Zembic agora que está na ascensão aí, a gente está vendo notícia para todo lado e, como o Dilson falou, a procura da atividade física, porém, a longo prazo as pessoas desistem muito. Quantos que a gente teve aqui, que ao longo desses 4 anos que a gente tem de casa, reativaram aí a sua matrícula umas 4 vezes. Vai e volta. Vai e volta. Teve gente que ficou período de 1 ano e mantém. Às vezes a pessoa vem, nos cobra um resultado, só que não tem uma continuidade dessa pessoa. A gente falou, a gente está 4 anos. A rotina. A nossa rotina teve muitos altos e baixos. A gente está tendo uma alimentação, de novo, a gente está mexendo na alimentação agora, de novo, que a gente fala que até se achar, não tem uma receita, né? Essa bagunça que a gente faz. O Titio aqui, a gente começou a basear alguns estudos e procurar algumas pesquisas. E para minha altura e para o meu tamanho, seria interessante eu manter meu peso corporal dentro da minha categoria 102 ou 109 quilos. Só que o corpo dele não comportou bem, os tendões principalmente. Cheguei nos 105, 106 quilos. Eu não conseguia mais dormir, eu comecei a roncar. A minha pressão teve uma leve alteração, foi para 13/9 natural. Eu comecei a sentir, eu acordava no meio da noite com o braço de baixo desmaiado, né, formigando, sem sentir o braço, e o braço de cima de ficar pendurado, doendo. Então, assim, a dor no joelho, comecei a ter uma dor no joelho muito frequente, desenvolvi uma dor na frente do joelho ali por causa do excesso de peso, a gente fica muito tempo em pé. Então eu vi que não era legal para mim, o meu corpo, minha estrutura não estava pronta para aquilo. O que eu fiz? Comecei a entrar num processo de dieta, já consegui chegar na casa de 95, 94 quilos ali, emagreci, e já comecei a parar de ter dor no ombro. Meu ombro já voltou a ser um ombro de uma pessoa normal, sem dor. Parei de roncar, a pressão normalizou de novo de 12, na casa ali de 12/8. Então, assim, é aquela história que a gente fala. A gente viu um estudo, legal, interessante, vamos testar. Testamos. A gente leu vários livros, não gostei do resultado. Significa que isso vai ser bom? É ruim para todo mundo? Para mim não foi bom. Que é o que a gente falou da rotina nossa, Dilson. Exato. A Dilson dirige. Talvez isso vai ser bom para quê? Para um atleta profissional. Para um jovem. Não para o cara assim, ele vai lá, ele acorda cedo, ele treina, ele come, volta para casa dele, dorme, aí ele treina de novo. Então assim, é um processo, tá? Não significa que deu ruim para mim, vai dar ruim para todo mundo. Beleza? Mais alguma coisa, Tati? Que eu estava te falando dos livros. Como você estava falando, o levantamento de peso, como a gente explicou, tem muitas pesquisas ainda vindo, tem outros países que têm uma evolução maior aí, vamos dizer, informação maior por conta da experiência maior. E essas informações nós pretendemos trazer para vocês aqui no canal, muitas atualizações. Que praticamente é o do livro, que foi traduzido depois de 10 anos, lembra? E lançou 2 uma vez, e os livros não são baratos, como vocês vê ali, ó. O do Craig Everest. Essa bíblia aqui do levantamento de peso de 780 páginas. E cadê aquele é o que você tá junto? O da periodização? O da periodização tá dentro da minha bolsa. Tá na bolsa, tá escondido. Que a gente fez com nós mesmos. Fizemos aí 6 meses, Edilson. Mais ou menos 6 meses de prática. 6 colocado no livro, a gente pegou, trouxe a periodização do livro, colocou em prática. Que uma coisa que vocês podem pesquisar, uma periodização é complicado. Isso em qualquer ramo. O esporte em si, mas no levantamento de peso, por quê? Periodização de treinamento. Sim. Ele é um processo seguinte. Existe um embasamento científico do que dá certo. Só que ele é feito numa escala de demanda. Então, eles pegam X públicos, fazem a experiência, acham uma média e colocam como aquilo.
E como faz isso Cara, no Brasil? Com o não, público que a gente... Não, Sim, sim. o público que a gente tem no A Brasil, individualidade biológica, que é muito grande. a farofa que tem aqui no Brasil. Mas a questão é, por exemplo, tudo você tem que levar em conta. A idade do atleta, a vida que o atleta teve até chegar a você. Sabe? Então, assim, a periodização de treinamento é um negócio muito complexo. Tem atletas, por exemplo, conversando com o Márcio, que ele comentou comigo da última vez que eu conversei com ele, que a Natasha ela é uma atleta que se você ficar trabalhando muito volume de treino e intensidade baixa, ela pifa. O rolê dela é carga alta e volume baixo. Você fazer isso foi conosco, né? Pra não mim, deu certo. Nossa senhora, foi o caos. Não deu muito certo. Passava de 85% a 90%, começava a ficar tudo errado. Então, assim, é adaptação para cada atleta. E detalhe, já teve um né? período que a gente suportou muito bem altos volumes. Só que a gente não estava nessa carga empresarial. Agora a gente já começou a trabalhar com volume de treino de LPO um pouco mais baixo, começou a colocar um pouco mais de fortalecimento, pra gente conseguir ter Tanto uma é aí que a gente maior. voltou a fazer umas musculação depois de 15 anos. O meu, você até mais, Adilson. Quando você entrou na solo, você já tinha parado. Basicamente eu fiz musculação com 17, 18 anos. Putz, mais de 15 anos. 20 quase. Oh, então, assim, para pegar falando musculação, a gente fala, é uma rotina fixa de treino, tá? Não é só ir lá na academia e fazer uma maquininha ou outra, rotina de treino. Então, a gente possibilitou essa necessidade e a gente começou a tentar colocar em prática para ver. Então, assim, a nossa intenção aqui com o canal, tanto o canal do YouTube quanto o podcast, é trazer novas notícias para vocês do levantamento de peso, trazer informações dentro do mundo fitness e do mundo da saúde, da qualidade de vida, trazer nutricionistas para falar, trazer psicólogos, que a gente comentou no começo. Então a gente pretende evoluir o canal neste lado. A gente falou sobre as mudanças aí desses 2 anos, no esporte, nos negócios, e o que vem por aí no nosso podcast, que é o que você falou, qual que é a nossa intenção aí com o YouTube. Sim. Né, que é Para o próximo episódio, é bem provável que a gente consiga trazer aí a Gabi, que foi medalha de prata. A gente vai mergulhar um pouco mais a fundo aí no brasileiro, até para ter o sentimento, né? Porque o nosso é uma coisa que a gente, todo mundo vê que fala que a gente é apaixonado por isso, então... Sim, somos mesmo. E a gente até explorar as novas ideias para melhorar o desempenho, que é o que a gente falou que tá tendo essas alterações. Não, e a evolução um pouco, por exemplo, o mental, né? O mental aqui em Rio Preto, a não ser psicólogo, que não é o que eu estou falando agora, mas esse foco mental para a área de desempenho esportivo, né? Porque há necessidade, sim. Imagina, bem, não vamos dar o spoiler, mas imagina a Gabi, 17 anos, passando por Enem, indo lá para o outro lado, Rio de Janeiro, não é preconceito, mas, gente... 10 horas por dia, 12 horas por dia. A gente sair de uma cidade que é extremamente pacata, que é Rio Preto, enfrentar um Rio de Janeiro, praticamente ela foi com o pai dela, foi sozinha. Então, assim, é complexo, é perigoso, a gente sabe quanto que é. Eu já fui para o Rio de Janeiro também, assim, a gente tem muito medo. Não significa que seja, mas a visão que a gente tem, que é passado pra gente nas mídias sociais, é que é um lugar extremamente perigoso. Qualquer lugar que você vai na esquina, você toma um tiro na cara. Você viu que teve problema essa semana lá no Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, vamos trazer atualizações para vocês. A gente pede aí que vocês acompanhem a gente, tá? No YouTube, deixem os comentários, façam perguntas, compartilha, né, Adilson? Dê a opinião de vocês sobre o assunto, sendo bom ou sendo ruim, nós vamos... Dá ideias, né, Adilson? Dá ideias aí para o que a gente poder falar. De assunto, de convidados, quem quiser, fica à vontade, gente. Então, obrigado por tudo, tá? Espero que vocês gostem do nosso retorno e vamos fazer de tudo para trazer um conteúdo bacana e, de preferência, um conteúdo semanal para vocês. Nos vemos no próximo episódio aí, rumo a novos desafios. E se ligue na segunda temporada do Treino A2. Valeu, galera. Tchau, tchau.